Hello, Dunadetes, porque é assim que a gente chama nossos fãs, nossos 10 fãs. Mentira, tem um bocado. 10 mil. Aquele. 10k. Nosso episódio de hoje vai ser sobre mercado de trabalho. Carnaval já passou. Carnaval já passou, chegou. a gente vai bater aqui a porta da realidade e falar sobre mercado de trabalho. Eu sou Mariana de Paula. Eu sou Leandro Souza. Eu sou Milena Anjos. E esse é o Do Nada, um podcast. Eu tenho várias queixas. Várias queixas De você. Ai, Mário, Quem largue o doce. Eu falar sobre a minha profissão. Eu sou produtora cultural, vocês já sabem, né? A maioria de vocês. Mas sou formada em produção cultural, mas eu trabalho como designer gráfico. Crio identidade visual aí pra essa galera de cultura em Salvador. E é isso. Acho que não era meu sonho trabalhar como designer, mas foi um lugar que eu me senti legal, me senti feliz trabalhando e tal. Eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito de fazer o que eu faço, mas o mercado de trabalho é complicadíssimo, muito complicado. Gente, essa área de comunicação e geral é bem complicado, mas a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Então, também sou produtor. O bonde da produção, na verdade. É o bonde da produção. Somos todos produtores. Desde quando eu comecei a trabalhar, só trabalhei na área, o que eu acho que é uma coisa super positiva, porque tem gente que acaba se formando e não conseguindo trabalho na sua área. Uhum. Então, tive várias experiências, trabalhei com várias áreas dentro desse campo, né, de produção. Já trabalhei com teatro, com festival, com música. E aí, de tudo um pouco, fui formando um currículozinho, uma carreirazinha. Carreirazinha. Umas viagens ali, umas viagens lá. Menina, eu acho que esse é um ponto positivo. A gente vai falar disso. Das sortes que do nada aparecem no trabalho. Ai. Então, eu também, produtora cultural. Sempre atuei na área de produção também, na área de cultura no geral, né? Paralelo ao trabalho que eu faço, que é muito mais voltada a políticas culturais, né? Eu trabalho também com audiovisual, que é minha grande paixão, assim. E é isso. Então vamos começar a jogar coisa aqui, porque eu sou contra várias coisas de trabalho. Esse é o meu episódio. A forma trabalhista vai aqui, a nossa área é muito precarizada, gente. Total. A área de comunicação, cultura. É uma área que todo mundo acha que pode fazer, porque não é uma medicina que você vai matar uma pessoa. Claro que você pode matar uma pessoa socialmente. Sim. Fazendo merdas na cultura e na arte. Sim. Mas ainda assim, você não vai matar a pessoa fisicamente, talvez. Pode ter. Pode. Mas é menos Organizando a vida de mau provável. jeito. É menos provável. Sim. E aí as pessoas acham que pode fazer o que quer, que pode pagar o que quer, que não é trabalho, que é diversão. Sim. Que é tipo, faz ali rapidinho. Muito. Já escutei muito, que boa de faculdade, eu aprendi com a vida, você tá aí tirando onda, você faz 4 anos de faculdade. Eu acho que a leitura em si de trabalhar com arte, não ser trabalho, já é um agravante disso. Sabe? Que, tipo, a pessoa enxerga só como entretenimento e você faz por amor. Você faz com prazer e tudo mais. E que nada, gente. Pagar conta todo mundo paga, viu? Toda vez que eu falo que sou designer, alguém fala, que legal, que bacana. Eu falo, trabalho numa produtora musical, que massa, que legal. Não, gente, não é legal, não. Não tô negando tudo, mas não é legal, não. Não é muito legal. Não mesmo. Porque vê tudo como diversão, né? Total. Arte, cultura, ingressos pra shows. É a primeira coisa que as pessoas falam, né? Então você tem ingresso pra todos os shows da cidade. Não, gente, não é só sobre isso. Né? Não é só isso. Há os dois pontos. E assim, é legal. Desculpa te interromper. Parece que senão eu vou perder o raciocínio. É legal, a gente ganha os ingressos para o show. Mas nem no show a gente consegue. Tem paz, porque a gente tá vendo os problemas que tá acontecendo ali nos bastidores. A gente tá percebendo. Sim. E às vezes, aí outra coisa que eu acho um saco e também nem tanto todo mundo vem parar pra falar com você, porque você, como é da área, então você conhece um monte de gente que não sei o quê. Você não curte de boa. Você não pode ficar loucona no show assim. Às vezes fica, mas não pode, porque pode ter alguém que comente dependendo do lugar. Sim. E é isso, e a gente repara o que tá rolando. A gente repara se tá tendo algum problema na produção. A gente não fica de boa curtindo, só curtindo. Depende, é muito raro, assim.
que eu ia falar das duas coisas é que é esse ponto de enxergar o entretenimento como nada, assim, de tipo amor, prazer, não trabalho mesmo, dinheiro, você precisa pagar a conta. E outro lado é achar que a gente só se diverte. Já você trabalha com eventos, você trabalha com produção, você trabalha com arte, nossa, trabalho maravilhoso, não zero problemas, você só tá curtindo, conhece vários artistas, não sei o quê. É aquele meme que tem as divisórias de como minha mãe me vê, como você quer, como realmente como realmente é. Como realmente é. E como realmente é contrastes total, porque é óbvio, tem pontos positivos, a gente se diverte, a gente conhece muita gente. Adoro essa parte de produção de fato, que você conhece várias pessoas. Eu acho que é uma das profissões que mais possibilita isso, né? De você interagir, não só com o público, mas nessa parte de backstage mesmo, de você fazer essas trocas, com prestação de serviço, que hora é bom, hora não é e tal. E isso eu acho que é um ponto bem bacana. Eu acho que eu construí várias relações, até de amizade, por conta do trabalho. E isso é massa. Sim. Você conhecer várias pessoas é muito legal. Até pra você ter vários trabalhos, né? Como às vezes a gente não tem um trabalho fixo, então essa área de você, essa parte de você conhecer várias pessoas é legal. Um ponto ruim é que se você não é a pessoa de conhecer várias pessoas, se você é uma pessoa mais introspectiva, sei lá, você pode não se destacar muito bem, você pode ficar pra trás. E você tem uma certa obrigação, na verdade, de fazer esse network, de socializar e tal. É porque é uma coisa muito forte na nossa área isso, né? De conhecer pessoas, fazer contatos, fazer pontes. Principalmente aqui em Salvador, que tem os nichos meio fechados, assim. Então, pra você adentrar certo nicho, se for da vontade também da pessoa, né? Adentrar certos nichos, você tem que fazer contatos, laços e tudo mais. Mas, assim, eu acho que o ponto positivo pra mim, assim, de produção cultural é ver as coisas acontecendo, a magia das coisas acontecendo, sabe? Um projeto que você elabora, anos elaborando, construindo, e que no final você consegue ver ali. Pra mim é foda. Sim, é mágico. É muito mágico. E essa o melhor é você fazer essa mágica acontecer. Exatamente. Você fazer parte desse processo da magia ali. É lindo. Eu amo, gente, produção. eu gosto. Eu não sei se eu amo, mas eu gosto bastante. Eu nem trabalho com produção em si, né? Mas eu trabalho com produção. Você saca. Por mais que você não queira, às vezes você tá fazendo um rolezão de produção. Exatamente, só trabalho. Eu só trabalho com produção. Mas não é uma área, mas não é uma área ruim. As pessoas falam, eu vejo muita gente que é de produção cultural e de comunicação no geral dizer que é uma área ruim, que não tem emprego. Eu não acho uma área ruim, particularmente, porque você tem uma diversidade de trabalhos. Você não tem um emprego, mas você tem uma diversidade de trabalhos que você pode desenvolver. Então, não precisa necessariamente você ficar só focado em uma área. Você pode fazer outras coisas. Tem várias divisões aí dentro da comunicação e produção cultural. Eu só acho que é desvalorizada. Total. É diferente, né? É desvalorizado, e tem uma parte com da certeza. desvalorização que até eu acho que parte da gente também. Não é uma organização. Até para questões de direitos trabalhistas, de você, sabe, de se reconhecer enquanto profissão. Há uma luta, velho, que a gente fica, sabe? Porque isso é aquela lógica de que todo mundo pode fazer. Exato. Qualquer um pode fazer. E até informações básicas, como teve uma recente mesmo, que eu fiquei descobrindo através de Jordana, que era um documento, DRT, sabe? Coisas que da faculdade você nunca ouve falar e, tipo, é uma coisa que pode favorecer muito. É exigido em alguns contratos até, de você, tipo, só poder fechar um contrato com a empresa se você tiver o DRT. Que é uma perda do nosso curso, não ter um olhar mais prático. Isso, pro mercado. Tem um olhar muito para políticas culturais, que é fortíssimo e que é excelente. Muito importante. E é muito importante. É uma formação crítica. Isso. A gente tem uma boa formação nisso, mas não tem esse olhar pro mercado. A gente fica meio boiando, o mercado vai aprendendo na prática. Na tora. Vai aprendendo na prática. E que não é uma perda, mas também não é ruim porque a gente aprende na prática. Assim, é algo que dá pra aprender na prática depois de quebrar a cara. É isso, porque a gente poderia ir pro mercado mais sagaz. Mais sagaz. Mas a gente não vai. Mas aí a gente vai aprendendo. Mas essa total. Mas essa sagacidade pro mercado, dentro da formação que a gente teve, a gente começa a perceber que há umas diferenciações justamente por recortes. Então, tipo, todo mundo se forma de uma certa forma equilibrada, só que quando vai pro mercado é uma diferenciação. E uma delas é o racismo nesse ambiente, né? E a gente, tipo, se percebe que não é igual pra todo mundo mesmo. Não. Já cheguei a ter experiências do tipo ir pra entrevista de emprego e aí ficar num grupo de 4 pessoas preenchendo a redação, nada a ver. E no final, aí, tipo, a mulher fala assim, a vaga foi preenchida, vocês vão pro banco de dados.
E na saída, a única menina branca que tava com a gente no rolê recebeu uma mensagem sendo chamada pra segunda etapa, sabe? E aí a gente fica com a cara de, a gente faz o que diante disso, sabe? Se houve uma seleção, então nem pode dizer que, sabe? Vou dizer que a menina é incapaz. E é foda, porque uma das coisas, e isso é geral do racismo, uma das coisas que mais acontece quando você se percebe numa situação em que você foi vítima de racismo, é você ficar impotente, assim, você sem saber reagir. Espera, E aí? Você, na verdade, você não entende que aquilo é racismo. Exato. Depois que você cai em si Cai a ficha. e entende que é racismo, mas na hora você fica, oxe, como é que isso tá acontecendo? Porque por mais que a gente sabe da existência do racismo, ele sempre pega a gente desprevenido. Total. Porque a gente não tá... Quem é que vive preparado pra ficar ouvindo bizarrices, sabe? A gente não tá preparado pra isso. Nosso corpo, nossa mente não é pra isso. Por mais que a gente sabe que existe, por mais que a gente sabe que passe, mas às vezes pega a gente completamente desprevenido. A gente não sabe como reagir na hora, sabe? Tem uma síntese bem assim. bacana que fala que o racismo é uma música de fundo. Sim. E é muito real, que tipo, tem coisas que você não percebe, mas tá ali. Que tá ali o tempo todo. Tá ali na estrutura. Mas tá ali na estrutura do seu trabalho. Quando você vai ver a hierarquia. Você vê onde estão os brancos, você vê onde estão os negros. Não tem nem o que... Não tem, gente, nem o que discutir isso aí. Às vezes eu tô numa reunião e aí eu vejo pessoas brancas falando coisas cheias de propriedade e que eu tenho certeza que é várias merdas que, tipo, tá falando tudo errado. Não tá falando nada com nada, não faz ideia do que tá falando, mas são pessoas que estão em posição de chefia. Sim. E que eu fico, por quê? Com zero conteúdo. É muita autoestima. É muita autoestima. E olha que é muita segurança. Que é dentro desse universo de produção que, teoricamente, é algo mais diverso. Sabe? Tipo, se for comparar com outras profissões que são mais conservadoras, até na nossa profissão, que é mais diversa, lida com entre aspas, né? Entre aspas, a gente se depara com isso. Total, esse mercado eu me trabalho completamente com isso o tempo todo. Só fazer um balanço de quantas produtoras existem em Salvador e quem é que lidera essas produções, né? Super. Quem são as pessoas que estão aí? Salvador, cidade negra. Cidade negra. Pensa Total, aí fora né? de Salvador. Produção fora de Salvador. E dentro dessas bizarrices que vocês estavam falando, é muito de olhar dentro dessas organizações, né? Como é que funciona. E uma coisa que eu tenho vivenciado, assim, de tipo, no histórico, de perceber é você, às vezes, ser o único ou um dos poucos negros dentro desse ambiente em que você, muitas vezes, acaba falando de coisas que são do seu repertório, dos seus conhecimentos, de sua formação. E essa pessoa branca, que nem passou por tudo isso, porque ela é privilegiada e acaba tendo um posto maior por não fazer nada, ela pega essas informações mastigadinhas, bota numa outra roupagem ou até mesmo na mesma e ganha todo o mérito. Todo o mérito. De tipo, eu não posso falar coisas sérias sobre isso porque vai comprometer o meu trabalho. Mas isso acontece. Mas isso é foda. E eu perceber isso, eu fico, gente... E aí, às vezes, você fica, pô, será que eu paro de dar ideia? Será que eu paro de falar? Mas aconteceu... Aí você, tipo, se exclui do processo. Exatamente. Aí você se exclui demais, você sai. Você sai porque você é dispensável. Exatamente. Por mais que você seja muito bom, você é dispensável. Isso aconteceu comigo no meu trabalho. Eu parei de dar... Muita sugestão. Parei de dar muita sugestão. E fico olhando assim, falando várias merdas. Nada, isso. Me fazendo de maluca. Ou uma outra coisa que eu percebo muito, que é você dar uma ideia e aí logo em seguida você deu a ideia. Poxa, eu ia falar isso agora. Aí eu fico, sério? Cala a boca, Bonitinha, ridículo, bonitinho. ridículo. Aí eu, faço É logo triste. a pepita. É triste essa situação, porque aí a gente começa a achar que não merece estar ali. A gente começa a duvidar da nossa intelectualidade, do nosso aprendizado, do nosso conhecimento. Exatamente. Porque a gente não tem um tipo de conhecimento, mas a gente tem outros tipos de conhecimento. E que é importante, e principalmente muito importante na atualidade, que é a discussão tá toda aí sobre diversidade, sobre integrar as pessoas e tudo mais. E a gente tem muito esse conhecimento, só que a gente fica duvidando. E porque a gente tem as ideias e a gente não ganha o mérito por isso. A gente faz as coisas e não ganha o mérito por isso. Não ganha o mérito nem... Eu não quero elogio, eu quero dinheiro. Sim. Não ganha nem o dinheiro por Elogio não isso. paga conta. É Elogio importante, não paga engrandece você quanto ser humano. Reconhecimento. É importante, mas não paga conta. O principal reconhecimento é reconhecimento financeiro. No Porque trabalho. isso sim é reconhecimento. Anotem, viu, gente? Isso é muito importante. Dinheiro é poder. E se a gente não tem dinheiro, a gente não tem poder. E como diz o Olodum, se o poder é bom, eu também quero. Eu também quero e muito. Muito. Mesmo eu sendo contra e querendo me afastar dessa lógica capitalista. Mas eu preciso viver nesse mundo
que todo mundo é assim, eu não quero ficar por baixo. Eu preciso ter força para poder fazer uma mudança. Sim. E aí você só escuta e poder você falar, poder você estudar, você ter acesso aos estudos e você ter dinheiro. Sim. Total. É muito isso. Sim. E eu percebo na gente, assim, a gente enquanto amigos também, é que a gente acaba trabalhando muito e fazendo muitas coisas com o coração. De gostar mesmo, de amar, de se perceber, sabe? E mais do que isso, de ver um papel social no que a gente faz. Eu acho isso muito bonito, muito interessante. E isso acaba contrastando com essa ideia do pagar conta. Porque você, às vezes, fazendo muito por amor, é uma coisa que acaba não tendo um retorno financeiro muito satisfatório, sabe? E sabe o que é bizarro? São ONGs bizarras aí, brancas, sendo abusivas, ganhando dinheiro com isso. Com um trabalho social meiro. Menina, e eu percebo que é uma coisa assim, que isso eu posso falar do meu ambiente, né, de trabalho. De eu ter tido experiências com ambientes que se fala muito de pautar a bandeira do social e tudo mais. E que você acredita que, de fato, assim... E no começo até você percebe. Sim. Só que o mercado, ele é tão... Ele engole. Engole, velho. Ele é tão ali, gigante, que, tipo, parece que não há uma outra cartilha, a não ser a cartilha do mercado, sabe? Devorando tudo. Sim. Então, você, às vezes, está num processo que é do campo social e que você acredita que o importante são as pessoas, que o importante, tipo, não é o número, não é o resultado, são as pessoas. Mas a lógica do mercado está muito forte nesse ambiente também. E isso acaba gerando um desânimo, pelo menos pra mim, assim. Eu tenho ficado cada dia mais desanimado de, tipo, estar nesse ambiente eu acho que aqui seria diferente do que eu vejo falar do mercado. E eu acho que, sabe? E é uma coisa também que eu acho que é muito da formação. Eu mesmo acredito que, nossa, eu estudei 4, 5 anos, tenho uma bagagem de várias coisas que eu aprendi. Eu quero dar esse retorno pra sociedade. Ainda mais sendo estudante de universidade pública, sabe? De dar essa devolutiva e tudo mais. Só que acaba passando por processos como esse, que é tão espinhosos que você fica, nossa, parece que é... Esmorecendo, né? Perdendo a... Total. É abafado, a gente é abafado o tempo todo. A gente é sufocado por tudo isso, por todo esse sistema. A gente assim, passa por cima, porque a gente é muito pequeno. Sim. A gente é muito pequeno. Apesar da nossa grandeza, a gente é muito pequeno. E aí, isso cansa. Isso deixa a gente exausto. Isso me deixa exausta, por exemplo. Ter que passar por essas situações de racismo, ter que parar, chegar no meu local de trabalho, perceber que eu acho que só tem duas pessoas negras lá. A gente tava conversando isso outro dia, né? Só tem 2 pessoas negras no meu trabalho. E a gente para e pensa, oxe, como assim? É um trabalho que eu trabalho com música em Salvador, com música afro e tudo mais, e tem 2 pessoas negras no meu trabalho. Eu sou uma delas. Isso é esquisito. Isso é cansativo. Isso é cansativo de você não se reconhecer. Isso é cansativo de você ver, olha o que tá saindo aí pra mídia, olha o que tá saindo pra todo mundo. Sim. Tá vindo de onde? De onde? Quem é que tá por trás disso? Quem é que tá por trás disso? Quem é que tá ganhando dinheiro com isso? Sim. E o lance da gente ter que provar que a gente é boa 2 vezes. Não é uma frase pronta, velho. É muito real. Não, porque isso, por sermos minoria nos espaços, a gente tem que fazer pela gente, fazer por quem não tá ali, né? Tipo, provar que nós somos bons. Então tem que fazer o dobro do que um branco que tá ali ganhando o dobro da gente tá fazendo. Isso é clássico, isso é fato. Isso Tem que trabalhar o dobro do que uma outra pessoa. É péssimo. E ainda se esquivar dessa ideia de, tipo, das bandeiras, né? Porque existem as bandeiras que estão cada vez mais crescentes, são lutas muito antigas, não são lutas de agora, mas que o próprio branco percebeu, as pessoas brancas em si, que é importante colocar cada vez mais essas bandeiras nos seus trabalhos, e se apropria desse discurso, e ainda eles continuam ganhando tudo. Tipo, mérito, grana, e a gente fica, tipo, às vezes aparece na televisão, mas quem está ganhando dinheiro com aquilo não é a gente. Não. Sabe? Teve uma repercussão muito grande de uma propaganda do Itaú até, que eu acho que a gente falou em algum episódio e tal, que, tipo, a propaganda tinham pessoas negras na propaganda, mas quando você vê o quadro do escalão, sabe? Só pessoas brancas no rolê, velho. E o tratamento do próprio banco para com as pessoas negras. Exatamente. Faz aquela coisa pra cumprir tabela, pra se dizer que tá politicamente correto. Pra se apropriar da bandeira, porque o mundo agora mudou, a gente precisa se adequar. Mas que adequação é essa? Sabe? É do discurso ou é, tipo... colocar isso mesmo na ação. Quem é que abre mão da sua vaga de chefe pra botar um preto? Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Sabe?
Venham de Curitiba ocupar. Oxi, total. Essa história total. não me desce, gente. É total. Não me desce, velho. É muito surreal isso. Total. Uma pessoa fazendo ali uma função durante anos Numa empresa, e aí tem uma vaga que aquela pessoa que está ali há anos poderia ocupar, mas essa pessoa é negra, então ela não pode ocupar. Contrata uma pessoa de fora que não conhece nada da cidade, mas não contrata a pessoa que está ali há anos. uma pessoa de fora que inclusive chega em Salvador e fica chocado que a cidade é racista. Ah, pois. Mas é esse rolê mesmo. E é isso, velho. Aí, nesse meio todo, a gente acaba tendo algumas ilusões, né? Uma delas é essa ideia de, tipo, trabalhos que são mais fixos e outros mais flexíveis. E como a gente opera dentro disso. Eu mesmo tive mais experiências no balanço de trabalhos mais flexíveis. E aí eu tava até falando um pouco mais antes da gente gravar, de que eu fico meio que no limbo, porque eu não sei, tipo, a hora eu gosto de ficar numa rotina, a hora eu gosto de ser flexível, e na verdade é quando tá ao contrário, né? Quando eu tô numa rotina, ai, que saco, eu quero ser flexível. E quando eu tô flexível, ai, tô trabalhando demais, porque a gente super se perde. Essa ideia de, tipo, ai, você vai fazer home office. Home office, gente, é só uma palavra bonita mesmo, estrangeirismo. Pra te porque você se Você trabalha 24 horas Você por se dia. fode. Pra pessoa te mandar meia-noite uma mensagem no A mensagem WhatsApp. quando ela quiser, Exatamente. exato. E que você não vai rejeitar porque você fica com medo de perder esse trabalho. Ai, meu trabalho é flexível, eu posso trabalhar de casa, eu Exato. faço meu horário. Mentira. Você trabalha... Mentira. Lê do engano total isso aí. E que nem esses novos formatos, né? Essas empresas novas aí, tem formatos novos de trabalho de que festas na empresa, happy hour na empresa, almoço na empresa, Escolha lanche na seu empresa, horário. rede pra você descansar na empresa. Ô, gente. Faça o seu horário. A gente foi lá na mina do Google, né? A Sim. gente foi no Google Nossa. e a gente achou o Google maravilhoso. Quero morar lá, Quero morar, comida, academia, cada uma café, comida de um país. Ai, meu Deus. feira, tudo. Tudo. Só que aí É um prédio a com o mundo pessoa dentro. que a Exatamente. gente foi lá fazer a visita, ela disse que É uma mulher é negra, massa, né? uma mulher negra e tal, que tem um cargo muito massa lá. Ela disse, é massa tudo isso, mas eu tenho 20 reuniões por dia, eu não consigo usufruir nada. Nada. Ou seja, E se você falso. usufruir, você precisa compensar. Sim. Entendeu? Então, que liberdade é essa? Sim. Sabe? Porque você pode ir ali na academia, passar uma horinha, mas e essa uma hora de trabalho que você não teve? que você perdeu, você tem que perdeu, entre aspas. Porque eles não calculam por hora, eles calculam por produtividade. Então você precisa apresentar o resultado no final do dia. Fique lá 24 horas. Você apresente meu resultado. Exatamente. É tipo isso. E aí Bicha, pague acaba- meu dinheiro, é bicho, pague meu E trabalho. aí você acaba voltando à lógica do 8 horas de trabalho sem parar. E ainda pior, porque Pior. você tem uma falsa sensação de que você tamo livre, mas não tá. Não tá. Você trabalha mais de 8 horas de trabalho. Porque se você tá conectado, você tá trabalhando. Aham. Se você tá lá, você tá trabalhando. E aí fica uma maluquice. Ai, gente. Ai, tô cansativo. Eu devia estudar pra ser pra outra coisa. Não, mas pior que eu acho que Não, tem mas toda a área é todas assim. as áreas. Tá bem assim. A maioria o mercado de trabalho tá bem. Tá Eu vejo bem todo mundo escroto. falando. Todo mundo reclamando. Ainda mais nessa gestão aí, que valoriza muitas vezes, né? Essa ideia do, tipo, trabalhar ad eterno. E é isso. Tipo, Você tem que ser o trabalhador, Eu sabe? sou contra a valorização do que você tem que trabalhar 1000 horas, você tem que estar sem tempo, você tem que estar com o meu projeto. Gente, não. Você está sendo explorado. Isso. Você está sendo mal remunerado por trabalhar por 3 pessoas. Sim. Por fazer o que pessoas de 3 cargos iam fazer, você está fazendo sendo uma pessoa só. Então, para. Para de romantizar. Para de a falta romantizar. tempo. Tá enriquecendo o seu patrão. Ah, que nada. E tem gente que se vangloria isso nas redes sociais. É tipo, só posta coisas de trabalho. É. Tipo, tô trabalhando, adrenalina. não sei o Exato. quê. E Sim, ok, gente, tudo cadê bem se na você é a praia? vibe maluca de adrenalina, de querer trabalhar muito. Beleza, mas peraí. E aí, essa lógica me culpa às vezes, porque eu não sou a vibe. Eu me sinto culpada. Que eu Você falo, não sente fazer nada. aí eu trabalho um pouco. Aí eu tirei a quarta-feira pra ir na praia. Sabe? E aí e eu fico culpada. E, velho, eu tô aqui falando, não posso ficar me sentindo culpada por isso. Fogo, velho, fogo. Porque no final das contas eu não trabalho pouco. Você que trabalha demais. Você que trabalha em excesso pra enriquecer o seu patrão. E essa ideia Abaixa também. o patrão, só quando... Ai, meu Deus, eu vou ser demitida. Eu vou ser demitida depois desse episódio. Quem bate cartão não, Não bate bate patrão. Melhor
Melhor frase. Gente, e essa loucura também da produtividade desconsidera o humano em si. Porque tem dias que você chega no trabalho um cocô, sem vontade de nada, mas tem que render, tem que ser produtivo, entendeu? Então, tipo, é o tempo todo você com seu sorrisinho no rosto, fazendo tudo. Você vai pro happy hour, é sexta-feira, e que você trabalhou até tarde, mas trabalhou bebendo, minha Heineken, não sei o quê. E sábado você tem que ir trabalhar lá no mesmo horário, bater seu ponto. E aí eu fico nesse limbo, será que é bom ter horário flexível? Será que é bom trabalhar com a rotina? Porque quando a gente trabalha com a rotina e tem nossos direitos garantidos, tem os direitos garantidos. Sim. Mas quando a gente tem essa coisa de flexibilidade, a gente não tem os direitos. A maioria das pessoas são MEI, que trabalha assim na nossa área. Então a gente que lute, que vai se aposentar com salário mínimo. E que o que é um salário mínimo para você se aposentar? Sim, se aposentar. Eu acho que a gente precisa pensar aí nessa política, ter essa noção de pensar politicamente nisso, no mercado de trabalho. Sim. Pensar politicamente nesse novo formato da flexibilidade, inclusive, para não ser um formato que tá explorando as pessoas, que é isso que tá acontecendo, o povo ficando doente. E fora esses absurdos, né? Porque, tipo, eu mesmo nunca tive minha carteira assinada, não tenho nem orgulho disso. Queria, pelo amor de Deus, quem quiser assinar minha carteira, tá aqui do ladinho. Mas o que eu falo é muito no sentido de ainda ter que agradecer por existir MEI, sabia? Porque se não houvesse MEI, eu estaria desempregado. E aí, o que ia acontecer? Sabe? Bizarro, então é uma lógica que, às vezes, a bizarrice te convence a aceitar, sabe? Você fica naquela ideia do menos pior. Qual é a realidade menos pior? E isso é totalmente o discurso atual, de tipo, você quer ter direitos ou você quer ter trabalho, sabe? E aí, são coisas que não precisam estar em duas bandejas, sabe? Você precisa ter trabalho e direito ao mesmo tempo, gente. E quando eu tava falando dessa questão do MEI, por exemplo, é que o MEI, ela tem uma relação de contratação muito dúbia, assim, de tipo, as pessoas te apresentam um valor que acaba sendo um pouco acima do mercado, aí você fica, tô ganhando massa. Só que desse valor você tem que tirar o transporte. Desse valor você tem que tirar a alimentação. Desse valor você tem que tirar tudo. Você tem que pagar o seu E você não tem hora extra. Privada, total, e você não tem hora extra, sabe? Você não tem esses direitos básicos. Eu, por exemplo, eu mesmo me dou minhas férias. Quando eu pago uma viagem e falo, gente, eu vou faltar aqui. Super isso. Nunca tive férias, gente. Gente, já comprei a passagem, viu? E aí tem que chegar nessa... E aí, é exatamente amanhã. isso. Beijo. E é exatamente esse rolê, velho. Sabe? Então, eu ficava falando aqui rindo, mas... Não é. Cada kkk é uma lágrima. A gente tá cansado. Muito. E isso a gente tava falando também um pouco antes, de como você acaba pegando toda essa estrutura que a gente acabou de dizer e faz um outro rolê, assim, um trabalho nosso, um trabalho que a gente quer se identificar. Sim, é o trabalho que a gente quer se realizar nesse trabalho. Exato, faz tipo um trabalho voluntário, ou até mesmo escrever um projeto e fazer algo que você acredita, mas que, querendo ou não, acaba voltando pra engrenagem do trabalho, que é uma obrigação, que é uma responsabilidade, e que às vezes você tá tão cansado desse outro lado do mercado de trabalho que você tem que pagar conta, que até o que poderia ser prazeroso nem se torna tão prazeroso assim. Porque esse prazeroso, esse lado que é prazeroso, o nosso trabalho tinha que ser prazeroso. Sim. Isso que a gente faz, que é pra ser prazeroso, é um trabalho. E não é o nosso lazer. Sim. É um trabalho que a gente é remunerado de outras formas. Sim. É remunerado com a satisfação de estar vendo aquilo acontecer. Total. Mas é um trabalho. E cansa, e gasta um tempo, e você tem que demandar aquela energia. Sim. E que é uma energia que você pode estar fazendo em outras coisas pra estar ganhando dinheiro. Total. E é doido. Ai, gente, eu vou desabafar aqui. Tadinha. Foda, tá? Não está fácil. Não está fácil porque é isso, é desorganizado. A área de comunicação, produção cultural, essas áreas assim mais amplas, é muito desorganizado. A gente não se organiza, eu não vejo uma forma de se organizar. Eu vejo um caminho muito obscuro na organização, sabe? A gente precisaria ter uma organização de valores, porque é uma diferença muito grande. Tem gente que cobra muito caro, tem gente que cobra muito barato. Você vê uma licitação, é um valor, você vai o outro, é outro. Aí, gente, faça aqui por qualquer preço. Porque precisa, porque tá todo mundo precisando e tudo mais. Então, é muita correria para pouco retorno. E nessa lógica, muita gente acaba saindo dessa lógica de mercado para empreender, né? E aí cai nesse que eu acho, enfim, empreendedorismo é um assunto muito delicado, porque eu acho que você tem que ter um capital inicial para você empreender. E às vezes as pessoas vendem o empreendedorismo como a fórmula mágica de todos os seus problemas. Tudo vai ser... Você tem um dom, se jogue no empreendedorismo, porque todos os seus problemas vão terminar. E não é bem assim.
sabe? Eu acho que essa é uma falsa esperança para uma pessoa que tá ali fudida no mercado de trabalho. Não, vou me empreender, vou me jogar. Acho que tem que ter muita cautela nessa vinda do empreendedorismo. Porque, enfim, nem todo mundo tem... Primeiro que nem todo mundo tem esse engajamento, às vezes quer se jogar no empreendedorismo porque tá ali no mercado de trabalho fudido, então vou me jogar. E não tem esse, né, engajamento pro empreendedorismo. E segundo, porque precisa de grana, quer fugir de uma lógica e acaba entrando na mesma lógica, né, de que precisa dessa grana, enfim. E, querendo ou não, é um outro caminho também que você tem uma grande competição. O empreendedorismo é um lugar que tem uma grande competição. Enfim. E nunca começa do nada. Ai, não sei quem começou do nada e tem um patrimônio de R$1 milhão. Não, gente, ele não começou do nada. Ele teve alguém que deu, ele vendeu um carro, ele vendeu um imóvel. Isso. Quem começa do nada é a tia que vende quentinha. Ela, assim, começa do nada. Ela não fica rica com isso. Ela é empreendedora e não fica rica. Ela tá sobrevivendo. Exatamente. E cadê a fórmula milagrosa do empreendedorismo? Não existe. Sabe? É o cara do cachorro quente. Ele tá ali sobrevivendo. Porque ele não teve mais emprego e teve que sobreviver. Não foi roubar. Então tá ali vendo outra forma. Tá vendo outra forma pra sobreviver. Exatamente. E cadê? Ficou rico, tá trabalhando bem, tá trabalhando muito, trabalha 12 horas, faz as coisas e não ficou rico, gente. Então não é assim. E aí, você tava falando, Léo, tipo, as palestras sobre empreendedorismo começam, um propósito, você tem que ter um propósito. Como é que você vai ter um propósito? O propósito de todo mundo é pagar a conta no final do mês. Exatamente. Só tem um propósito. Não, eu não vou desmerecer as pessoas que, tem um propósito, tudo bem. Não, mas desmerecer, mas eu acho que é um problema no discurso, porque assim, é o que a Milena falou, engana. Porque Exatamente. A nossa sociedade... Engana quem precisa pagar a conta pra comer, quem precisa trabalhar pra comer, pra pagar um aluguel. Engana, porque quem tá dando a palestra não foi alguém que precisou pagar um aluguel. Exato. A nossa sociedade ela é muito imediatista, então a gente quer as coisas pra agora. O problema tá aqui. Eu não quero pensar daqui a 5 a 10 anos, eu quero pensar pra resolver amanhã. Eu tô almoçando, quero pagar a janta, e aí, como é que faz? Aí chega uma pessoa com um discurso bonito de o meu propósito, não sei o quê. Eu acho massa, ok, mas eu acho que é uma romantização disso. Isso. E de acreditar que isso funciona pra todo mundo. Que é uma fórmula. Tem uma realidade. Entende de que, nossa, isso aqui, se você aplicar na sua casa em Piripiri, vai dar certo. E não vai. Não vai. Porque o contexto é outro, a realidade é outra. Exato. Sabe? Então eu acho que há uma bad nisso. Eu acredito, inclusive, eu falando do lugar que, tipo, eu não sou empreendedor, não entendo muito da área, já estive próximo de algumas discussões, de alguns ambientes de trabalho que falam disso, mas eu não me vejo a pessoa com propriedade pra falar, eu tô falando desse meu lugar daqui. Sim. E eu percebo que há, sim, um problema sério nessa romantização. Sim. Entendeu? Porque dá ideia pras pessoas... Como a própria ideia de, tipo... Enfim, era aquela das moedas virtuais. Bitcoins. Sabe? Que as pessoas às vezes investiam. Da ideia da pirâmide. Velho, é isso, quantas pessoas investiram nisso, sabe? E que as pessoas, de fato, às vezes não têm. Mas só pela ideia de, nossa, se deu certo com fulano, vai dar certo comigo também. E pelo imediatismo também, né? É uma coisa que a curto prazo a pessoa consegue alcançar. Então as pessoas vão muito nessa busca também imediata das pra mim a pior coisa é quando eles pegam um personagem, sei lá, o baleiro, que conseguiu chegar, sabe? Comprou um apartamento, vendendo bala. Gente, isso é uma pessoa entre milhões de pessoas, bilhões de pessoas. Isso é um personagem e aí eles pegam e se agarram a isso. Não, você também consegue, você vai conseguir. A espetacularização em cima disso. Por exemplo, eu tenho visto várias vezes no jornal o cara que vende água na sinaleira vestido de garçom, sabe? Um calor dos infernos, o cara ali ganhando o dinheiro dele. Mas aqui é um empreendedor, gente. Aqui ele tá ganhando quanto ele tá fazendo diferencial. Ele tá ganhando mais do que ele ganhava quando eu trabalhava de garçom no restaurante. Cadê o direito trabalhista desse homem, gente? Se esse homem cair doente, como é que fica? E ele vai ganhar o quê no mês que vem? Sabe? Isso. Ele não teve uma educação pra se organizar financeiramente e tudo mais. A gente não tem, porque a gente não tem. Tipo, vamos pagar aqui um seguro, vamos pagar uma coisa de saúde. Não se aprende. E aí é foda. E é ridículo isso. O gasto... gente, bizarro isso. Quando eu vejo não, o homem não é bizarro. O homem tá ali fazendo pra sobreviver, gente. Ele precisava de um diferencial, e quando sabe? vem uma emissora, tipo uma TV, e filma isso, é ótimo pro negócio dele, porque dá uma visibilidade. Tem gente que, inclusive, vai passar com o carro ali pra ver esse homem, pra dizer, vi na televisão e tal. Isso. Mas a estrutura disso é pesada.
Porque se esse homem pega uma gripe amanhã, ele não vai trabalhar e vai ficar como se não tem aquela diária. Exato. Sabe? Então acho que às vezes essa ideia, essa fantasia que se criou dentro do empreendedorismo, só para reforçar, gente, a gente não é contra a ideia do empreender. A gente tá criticando aqui como essa fórmula acaba sendo vendida para que todo mundo ganhe. E nem todo mundo ganha. Isso. É muita coisa dos coaches, né? Eu não sou contra coach, porque eu acho que sim, você tem uma ajuda de alguém para organizar a sua vida e tal. Mas existe uma fantasia nisso de ser coach, de que vou indicar, eu vou melhorar a sua vida, o coach da criança. Sabe umas coisas assim que não faz sentido, gente. Vamos devagar. Tem que ir com calma. Todo mundo assim. quer coachar. Todo mundo quer facilidade pra resolver os problemas também, né? Ai, toma aí, resolve aí. Como é que eu faço? O empreendedorismo é essa coisa, né? Eu bati aqui a mão. Desculpa. O imediatismo da coisa. É muita pílula de tipo, o empreendedorismo vai te salvar. Vai te salvar mesmo? Se quem tá ganhando aí dinheiro são as multinacionais. Isso. Esse exemplo de Uber, de iFood e tudo mais. É isso. É a enganação. E até quando a gente tava falando mais cedo de racismo, até quando você pega essas experiências, esses relatos, joga na rede, a maioria das pessoas são brancas. De que, nossa, é um tipo, case de sucesso. Sabe? Quem é que tá ganhando dinheiro com isso? O que disse que não teve investimento nenhum, mas teve o pai lá por trás que deu uma grana pra começar esse trabalho. E aí, tipo, disse que multiplicou. E quando a gente fala assim de ganhar dinheiro, essas galera ganham muito dinheiro. Às vezes a gente vê vários empreendedores negros e tal, mas que não ganha muito, não ganha um terço do que essa galera ganha. Claro que tá ganhando bastante pra melhorar a sua vida, que melhorou a vida ali da sua família em volta. Mas não ganha o suficiente, não ganha o que merece. Não é igual. Não é igual. Um branco que faz a mesma coisa. E quando a gente fala de ganhar, às vezes não é nem tanto dinheiro mesmo. Uma formação já coloca essa pessoa no ponto de desigualdade, sabe? De um repertório que ela tenha pra ter aquela sacada, é diferente do dia a dia da gente. Sabe? É diferente do cara que tá... Da tia que faz o geladinho. Exato. Sabe? Porque ela não vai ter a sacada de que, vou fazer uma marca aqui pra vender meu geladinho. E pra ter um eu tô vendo cada coisa de, tipo, eu tô vendo o geladinho que vem em 2 sacos. Oxi. Porque vem um geladinho e vem um outro saco pra proteger, porque se você botar a mão ali, pode ter uma bactéria. É umas presepadas. Aí pronto, gourmet. Aí bota 5 reais no geladinho, sabe? E aí eu fico, gente... Passei a vida inteira chupando o geladinho da mão da mulher ali, que ela pega no dinheiro e pega no geladinho. Pegou a mão do dinheiro. Passa na blusa e tá limpa. Tira o gelo assim, rapidamente. E nunca tive nada, a gente tá aqui conversando e rindo. É isso, é a elitização da coisa, porque o rico não vai tomar um geladinho da mão da mulher. Ele vai tomar um geladinho com 2 sacos, bota gelada, ice é de, sei lá... Frozen, bota lá Frozen. Real. Sabe? E aí fica... gente, é cansativo. Muito. É cansativo. Tá desmotivada. A vida do peão é cansativa. Porque é muita desmotivação. E quanto mais a gente vai vendo, vai se inteirando ali, se tendo conhecimento... vai ficando pior. Vai ficando... E é isso, né? A gente ainda consegue problematizar. Você falou em peão e eu fiquei pensando aqui nessa galera, né, velho? Que só tá... que precisa se aposentar no fim das contas. Sim. Sabe? Tipo, meu Deus. Tá e ali assim, porque precisa. A gente tá aqui sofrendo porque... tá problematizando, tem gente que não problematiza, que acha que o que merece é aquilo ali, que tem aquilo, exatamente. Que é o melhor que vai conseguir. Tá bom, aí daqui a 2 anos eu vou me aposentar, então tudo certo, isso, sabe? É muito porque o mercado quer justamente essas pessoas, né? Sim. Essas pessoas. Que cumpra ali as regras e tudo bem, não problematize. E aí eu fico meio no limbo, tipo, se eu fosse essa pessoa, inclusive será tem que pessoas sendo demitidas por ser problematizadoras demais. É isso. Total. Eu sendo demitida daqui a pouco, se minha chefe ouvir esse episódio. E aí eu fico no meio. Se você não for problematizador, você vai viver mais tranquilo. Se você for problematizadora, você vai viver no tormento, na turbulência. Que a sua cabeça vai ficar o tempo todo se mexendo, pensando nisso. E assim, você pode mudar um pouco, você talvez possa mudar um pouquinho a sua realidade, talvez você possa conversar com pessoas próximas e mude o pensamento delas. Mas a estrutura não vai se mudar. Não vai se mudar. Você vai continuar sendo sei lá, aproveitado. Não é subaproveitado, não. Você vai continuar sendo minimizado. Sim. Você vai continuar sendo parte dessa estrutura que é maior. Total. Você muda um pouco, mas você vai continuar ali. Sim. Vai dizer, que legal, que bom, adoro o seu discurso, mas
Não, sabe? Não, é foda. Silêncio. Não, silêncio total, porque a gente fica tipo, zero esperança, zero luz no fim do túnel, né? Sim. Se tratando de mercado de trabalho. Porque a gente tenta fugir, fazer coisas paralelas, sabe? Pra poder dar nossa forma de sobreviver. Isso. É a gente fazendo coisas paralelas. De respirar, sair um pouquinho, né? Mas... Porque assim... Fazendo, não, isso aqui realmente tem um propósito. Isso. E quando você faz coisas paralelas, eu acho que há um diferencial que você fala assim, eu tô aqui com a minha equipe, eu tô com pessoas que acreditam junto comigo e tal. Mas ainda assim acaba sendo maçante porque a cartilha é a mesma. De você ter que se organizar, de você... É trabalho. É trabalho. Trabalho muito, trabalho. Muito doido, muito doido. Eu sou contra a gente trabalhar demais, gente, sério. Tudo bem quem gosta, mas não, velho, não pode. A gente precisa ter nosso tempo de descansar. A gente não pode se resumir a trabalho. Sabe o que eu tava vendo esses dias? De, uma mulher que se tornou empreendedora porque comprou um micro-ondas e os caras têm que, esquentar quentinha nesse micro-ondas. Ela cobra... Cada minuto R$2, digamos assim. Tem uma matéria circulando aí com isso. Meu Deus. Porque o cara não tem condições. A lei trabalhista obriga que toda empresa, você tiver X funcionários, você tem que ter condições apropriadas para almoçar, para ter um lugar de almoço. Sabe? E o que eu tô percebendo do que a gente tá falando de empreendedorismo é que essa levada, essa tsunami agora do empreendedorismo festivo, sabe? Histérico e tudo mais, surge da crise. Surge desse momento em que tá tudo caos. E aí algumas pessoas estão ali, levantando a bola de opa, vou ganhar dinheiro nisso aqui. Porque, crise pra quem também, né? Porque a gente tá falando de crise já há um tempo e tal, mas quem é que realmente tá em crise e quem não tá, sabe? Porque os bancos estão aí, cada dia mais, rendendo e mais. Enfim. Não, e é isso, essa coisa da pessoa do micro-ondas. Gente, você cobrar R$2. O Hulk, massa, ela tá ali vendo uma oportunidade. E é isso que essas pessoas usam. Mas aí é um egoísmo social, um egoísmo muito maior de você pensar, vou ganhar aqui esse dinheirinho. É um egoísmo e não é um egoísmo, porque ela tá precisando também sobreviver. Do dinheiro dela, mas vou ganhar aqui esse dinheirinho, mas não tá pensando que, que condição fodida é essa que essa galera tem, que não tem onde esquentar a comida. Que tem que pagar R$2 pra esquentar o almoço. Tirar do salário, mano. Porque R$2 por dia. Por dia, vai fazer a conta aí. Imagina. E se for o micro-ondas que não esquenta, só esquenta vazio? Porque isso é tempo, né? Mas é tempo, e aí? Bota um minuto a mais. Ai, gente. Gente, é difícil esse mercado. Perdi as palavras. Perdi as palavras, mas é difícil. E é muito bom. E aí é muito louco isso, a dualidade do que a gente faz. A gente faz coisas pra promover a satisfação das pessoas. Porque a gente faz algo que vai engrandecer a pessoa. Mas é tudo um caos por trás. Porque no final das contas tá todo mundo pensando só no dinheiro. E a gente tá assim, problematizando, porque a gente não tá pensando só no dinheiro. A gente tá pensando no propósito, que talvez eu fico dizendo eu não tenho propósito, mas talvez o propósito seja esse. Exatamente. E contra o capitalismo. Capitalismo. Mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Que chorado, né, num podcast. Tô aqui triste, querendo minha carteira assinada, e é isso, gente. A gente não falou dos processos de seleção, mas acho que nem cabe mais. Ai, eu acho que pode, porque eu já tive cada processo de seleção. Bizarro. Muito. Eu não lembro de um bom, real. Não, processo de seleção, gente, nunca é bom. Sim. Não, aliás, eu tive um bom que foi tipo uma conversa. Esse foi bom. Sim. Porque a pessoa chegou e conversou comigo. Você falando isso agora, eu lembrei de entrevista. Dos 3 foram entrevista conversa. É muito de quem conduz. Quem conduz a entrevista e deixa um ambiente leve, tranquilo, é massa. Você já tá ali na tensão, Sim. né? Se chega uma pessoa tensa... É porque, assim, você vai em entrevista pra uma vaga. Então é aquilo, tudo ou nada. Sim. Ai, gente, não sei quem é aí de RH. Vamos lá. Você que é de é uma RH, grande falha nas empresas hoje em dia. Venha me contar. RH, empresas é um problema. Por que vocês fazem processo de seleção em grupo? Porque você faz dinâmica. Dinâmica é ridículo. Porque os RH estão tudo fudidos. Aí quando eu falo que dinâmica é ridículo, aí a pessoa do RH vem falar, é porque você não sabe trabalhar em grupo. Mas, gente, quem é que gosta de dinâmica? Que tipo de pessoa gosta de dinâmica? Bota uma sala com 60 pessoas pra fazer dinâmica de grupo, gente. Uma atividade. Pelo amor de Deus, gente. Mas aí tem gente que se prepara pra essa dinâmica. Não. Porque quer ganhar um emprego, então vou me preparar. Mas sabe o que é engraçado? Que essas pessoas não passam.
Sabe? Aí eu, louco, eu fui fazer um processo e aí depois eu tinha uma pessoa que trabalhava lá e que sabia desse processo. E aí tinha que fazer uma apresentação no PowerPoint. Ridículo, inclusive, esse processo. Tinha que fazer uma apresentação no PowerPoint pra um negócio lá, pra empresa. E aí eu cheguei logo dizendo, essa apresentação é péssima, é horrível, que não sei o que, acho que tinha que mudar. Aí o rapaz falou, então, essa é a apresentação que a gente usa, você só coloca as informações. Aí eu, climão, perdi. Chegou lá, fui pra segunda etapa, fui fazer a apresentação. Fiz a apresentação, demorei, não consegui terminar de fazer, porque eu demorei, porque tinha muito erro, tinha erro de diagramação, não sei o que. Enfim, demorei. Disse, gente, não vou passar nunca nessa seleção, esculhambei o negócio. Demorei, não terminei. E aí passei na seleção. E aí uma pessoa que trabalhava lá falou, porque as outras pessoas terminaram rápido, mas deixou os erros. Porque as pessoas isso. Aí, ou seja, é importante ter esse funcionário que tem a ideia, que é mais criativo, que vai questionar. É importante. Porque é bom para a empresa, porque vai render muito mais do que um outro funcionário que não vai fazer nada. Que vai seguir, vai dizer, perfeito, isso aqui é perfeito. Isso. Mas eles não querem. E eu também nem trabalhei. Eu passei e não fui. Porque eu sou mentira. Passei e me irritei. Mas eles não querem. E aí, pra que fazer essa dinâmica, então? Pra constranger os outros? Porque e nessa dinâmica você pega e seleciona um tipo de perfil só das pessoas. Eu fui outra seleção que eu fiz. O homem ficou perguntando que personalidade você queria ser. Oxi. E aí eu fiquei, gente, que pergunta é essa? E aí o povo respondendo, eu queria ser Gandhi, porque Gandhi lutou pela paz. Aí o outro falou o nome do diretor da empresa e começou a contar a história do diretor da empresa. De aí eu fiquei, quem é? Tanto que quando ele falou esse nome, eu perguntei pro pessoal, quem é essa pessoa? Ele disse, é o diretor daqui e tal. Só que aí eu sei que não perguntou a todo mundo. E eu só ficava, eu quero ser Beyoncé. E eu sabia porque ela é maravilhosa. E só por isso. Aí eu fiquei, não. Se o cara falou Gandhi, se o cara falou diretor da empresa, eu não posso ser Beyoncé. Você vai ser gongada. Eu vou ser gongada. Cancelada. Tomara que não me pergunte. Aí não perguntou. Mas perguntava várias coisas bizarras, assim. Aí tem a dinâmica e manda você fazer. Eu odeio dinâmicas em qualquer ambiente. Gente, dinâmica. Juntar pessoas que não se conhecem pra fazer coisa. Pra fazer dinâmica. Que nada. É forçar uma barra de um mundo que é mentira. É forçar uma mentira. É forçar uma mentira. Eu acho que é uma prova de resistência. Você já vai ter que fazer isso no seu trabalho. Não, mas uma coisa é você fazer isso no seu trabalho. Outra coisa é você tá ali, você tá sofrendo que tá desempregado. Uma vara com aquelas pessoas e tendo que lidar cordialmente tem que fazer com aquelas pessoas. Aquela atuação. Mostrar que você trabalha em grupo. É prova de humilhação mesmo. É prova de humilhação, é pra humilhar. Eu acho que a galera do RH fica rindo. Fica assim, pra mim, querendo fazer associação. RH existe pra socializar, tadinho. RH existe pra 3 meses sem trabalhar. Gente do RH, por quê? Muda a grade aquela coisa, gente, eu fico me perguntando. Não sei, desenvolva um sistema pra filtrar currículo. Eu vou ser demitida e cancelada pelo RH. Ai, gente, não vai trabalhar mais, Maria. Não vai ser assim, não. Não vou ser, não. Ai, gente, mas eu fico me perguntando uma forma de sistematizar esses filtros de currículo, porque também você vai pra uma entrevista, você vai pra uma seleção, e que você acaba vendo as pessoas que não tem nada a ver com a área até, e tá lá. E passou antes por uma triagem de currículo. Porque eu fico, gente, não tem trabalho, tá todo mundo doido, não tem nada. Sabe? Fala em RH, eu fui pra... O episódio já ia acabar, eu tô aqui, né? Meu primeiro emprego de carteira assinada era numa empresa, não sei o que e tal. E aí eu odiava e brigava, ficava chorando. Aí uma vez eu fui no RH chorando. Eu falei, me pede pra me demitir, eu não aguento mais trabalhar aqui, por favor, me ajude. Aí a mulher da RH começou a chorar comigo e disse, pra mim também tá péssima, eu não sei mais o que é que eu faço. Tem uma câmera que me vigiando, tinha uma câmera. Tipo assim, ela descobriu que tinha uma pessoa que trabalhava com ela, que vigiava ela com a câmera. Ó, que bizarro esse ambiente, gente. Ó, que bizarro. E aí eu fiquei assim, gente, ela tá pior do que eu. Já vou voltar pra minha salinha, pegar meu banquinho e ficar no meu trabalho mesmo. Pensa aí. Ou seja, essas pessoas da RH também devem sofrer. O quê? Não, gente. Sofre suas pressões, sim. Porque vem um patrão lá que fui pra uma palestra de empreendedor. E aí chega cheio de ideias, idiota. Péssimo. Péssimo. Só tomando uma, viu? Pra viver nesse mundo. A intenção do mercado de trabalho. É por isso que as pessoas bebem depois do expediente. Sim, tem que ter o happy hour, né?
Então, gente, é isso. Se você ouve aí o episódio da música pra ver se fica feliz, porque o de hoje não foi alegre. Não mesmo. Mas o mercado de trabalho tá... do carnaval foi animado. Então... então volta uma casa. Mas eu acho que isso anima. É clima mesmo. Acabou o carnaval, a gente volta à realidade e tem que bater de cara com essas coisas. E a gente que trabalha no carnaval tá batendo o tempo todo. Simbora, viu? Não disso não. Ai, um beijo. A gente fica por aqui. Próximo. Eu desejo a vocês um trabalho bacana. Um bom começo de ano. Um bom começo de ano, né? Depois de carnaval. Tchau. Feliz ano novo. Beijos.